Meus queridos, abram as suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos de 12 a 19. Como lidar com o sofrimento é o tema que nós vamos estudar aqui nessa noite. E o texto bíblico diz assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Nessa noite eu quero abordar a realidade do sofrimento como um fator real nas nossas vidas. E como através da palavra de Deus nós podemos aprender lições preciosas que Pedro nos ensina aqui nessa noite. Então nós vamos responder ao sofrimento olhando por um prisma cristão. Nós vamos responder ao sofrimento desse tempo presente olhando por uma lente cristã. Então, de acordo com a Bíblia, como é que nós podemos lidar com o sofrimento? Nós vamos voltar então para o texto bíblico e nós vamos aprender as lições que Pedro aplica sobre como lidar com o sofrimento. Em primeiro lugar, como lidar com o sofrimento? Primeiro, não se surpreenda com a realidade dos seus acontecimentos. Foi exatamente isso que Pedro disse àqueles irmãos. Ele disse assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pedro está escrevendo num contexto bem peculiar. Essas pessoas para quem ele estava escrevendo estavam passando por perseguições. E como estavam sendo perseguidos, Pedro então manda essa palavra para eles: Irmãos, não se surpreendam. Não se surpreendam como se algo estranho estivesse acontecendo. Pedro, nesse texto, começa a queimar algumas falsas premissas da própria igreja, ou de alguns movimentos espirituais dos nossos tempos, que proclamam que nós podemos parar de sofrer se exercitarmos a nossa fé. Esses movimentos dizem que nós podemos nos livrar do sofrimento se colocarmos a nossa fé em ação. Pedro está indo de encontro a essa teoria. E quero parar um pouquinho para dizer que ir de encontro é ir ao contrário dessa teoria e não ir a favor dessa teoria. Se eu quisesse dizer que Pedro estava indo a favor dessa teoria, eu dizia que Pedro estava indo ao encontro dessa teoria. Mas Pedro está indo de encontro a essa teoria. Essa teoria que diz que o sofrimento é algo que a gente pode se livrar de alguma maneira se exercitarmos a nossa fé. Mas Pedro diz assim: Irmãos, não se surpreendam, porque a dor é real, o sofrimento é real, ele nos cerca. Temos mais ou menos momentos de alegria, de tristeza, de saúde, de enfermidade, de prosperidade, às vezes de falta, de segurança ou de fragilidade emocional. Então Pedro está dizendo: Irmãos, não se surpreendam. Quer aprender a lidar com o sofrimento, irmão? Não se surpreenda com ele. Não sejam meninos e meninas na sua maneira de pensar. Depois ele completa o texto dizendo assim: como se algo estranho
estivesse o quê? Acontecendo. Vocês estão achando isso estranho? Não tem que achar estranho. Isso faz parte da realidade humana caída. O sentido de estranho nesse contexto tem a ver com o enigma, tem a ver com aquela pergunta que a gente geralmente faz a Deus: meu Deus, por que é que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo comigo? Senhor, eu não consigo encontrar uma lógica para o meu sofrimento. E Pedro está dizendo assim: você não tem que encontrar lógica para o seu sofrimento, porque não é algo estranho que está acontecendo. Muitas vezes nós não sabemos lidar com o sofrimento, porque achamos que o sofrimento que vem sobre a nossa vida é algo estranho. E na verdade Deus está ministrando ao nosso coração nessa noite que nós não devemos nos surpreender com o fogo que vem sobre nós, como se esse fogo fosse algo estranho à nossa vida. Há poucos dias eu falei de tempos difíceis, e os tempos vão se tornar mais difíceis ainda. E talvez você fique preocupado, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos nos surpreender com essas coisas, porque isso não deve ser algo estranho na vida do cristão. Às vezes você diz assim: mas Senhor, eu faço tudo certinho, eu cumpro com todas as minhas obrigações pessoais, familiares, espirituais, sou dizimista, participo até das celebrações de quinta-feira, participo dos projetos de crescimento espiritual da minha igreja, vou à célula, participo do 30 semanas, enfim, esse sofrimento, Senhor, é estranho demais para mim. Mas agora prestem atenção num detalhe: esses homens e mulheres para quem Pedro estava escrevendo eram homens e mulheres que estavam fazendo a vontade de Deus, estavam lutando, estavam pregando a palavra, estavam sofrendo e sendo perseguidos. E então eu pergunto: que vantagem esse serviço a Deus estava dando a eles? Como explicar essa situação? Por que os nossos irmãos estavam enfrentando um tempo de intenso sofrimento? Pedro estava ensinando aos nossos irmãos e a nós neste tempo presente que uma maneira de você enfrentar o sofrimento, essa primeira regra, esse primeiro princípio é não se surpreender com o sofrimento, mas tê-lo como algo que é parte de uma trama maior, de um projeto maior, muito além do nosso próprio entendimento. Como que eu posso lidar com o sofrimento? Entendendo que ele faz parte da realidade humana. Que você não é nem pior e nem melhor do que ninguém. Que o sofrimento vem sobre os bons e sobre os maus, se é que existe alguém bom. Não se surpreenda. Pare de ser menino. Pare de ser criança com relação à avaliação que você faz sobre o sofrimento. Não traga respostas prontas. Nem sempre você vai entender as causas ou os motivos do seu sofrimento, mas uma coisa Deus está lhe dizendo hoje: não se surpreenda como se esse sofrimento fosse algo estranho à sua vida. Em segundo lugar, eu aprendo com Pedro o seguinte: como lidar com o sofrimento? Alegre-se no sofrimento e não com o sofrimento. Olha o que diz o texto: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se por um lado você não deve se surpreender com a sua dor, com o seu sofrimento, há um outro conselho de Deus para a sua vida através de Pedro: alegre-se no sofrimento e não com o sofrimento. E você pode me perguntar: mas pastor, será que existe diferença entre essas duas perspectivas? Eu quero dizer para você que existe sim. Aquele que se alegra com o sofrimento é o masoquista. E o masoquismo é um distúrbio emocional. E o pior, irmãos, é que infelizmente esse distúrbio se popularizou em nossa nação, especialmente na área sexual.
bastaria eu falar aqui um pouquinho para vocês sobre a obra Os 50 Tons de Cinza. O filme traz a ideia de uma mulher que gosta de sofrer nas mãos de um personagem chamado Christian Grey. Christian, cristão, Grey, cinza. Um cristão que não sabe a sua posição. Um filme que torna a mulher um objeto e parece nos fazer crer que o masoquismo é uma regra na sociedade e não uma exceção. E pasmem, há homens e mulheres, entre aspas, de Deus, que assistem esse filme e batem palmas. Na verdade, esse filme está entrando na sua casa, pregando que você pode gostar de sofrer, porque você ama, e o fato de você amar, você pode sofrer por esse amor, enfim, pode anular-se a si mesmo. Jesus disse que nós precisamos amar as pessoas como nós amamos a nós mesmos. Mas Pedro está dizendo que nós podemos nos alegrar no sofrimento, mas não com o sofrimento. Não seja feliz porque você sofre. Não seja feliz com a sua dor, com a sua lágrima, com a sua perda, com a sua falta, mas encontre em Deus a razão para se alegrar no meio do sofrimento. O apóstolo Pedro, ele nos dá duas razões para que no enfrentamento dos nossos sofrimentos a gente possa encontrar razões para se alegrar em Deus. A primeira razão é essa daí. Ele diz assim: você, meu irmão, pode se alegrar em Deus no sofrimento porque você está participando das experiências de Cristo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Um dos motivos pelos quais você pode encontrar alegria no meio do sofrimento é pensar que você está participando dos sofrimentos de Cristo, para que quando a glória dele for revelada, você também possa exultar com grande alegria. Em razão de o Espírito Santo de Deus estar sobre nós, nós participamos da realidade da vida de Jesus Cristo. Nós não somos Jesus. Ninguém aqui precisa morrer na cruz, precisa fazer penitência para se salvar, porque Jesus já fez isso, Ele já morreu para nos salvar. Mas você tem uma relação com Deus. E como você tem uma relação com Deus, você tem uma relação com o Espírito Santo. E então você começa a participar da natureza de Deus, alegrando-se, porque o sofrimento que você tem na caminhada da vida cristã se assemelha aos passos que Jesus deu na face da terra. Não é um sofrimento para salvar, mas é um sofrimento por fazer a vontade de Deus. Jesus sofreu porque fez a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é certo que o sofrimento vai chegar. Mas o texto diz que nós vamos um dia exultar com grande alegria. Meu querido, você pode se alegrar no meio do sofrimento, quando você descobre uma razão para isso. Qual a razão? Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que deixou o céu, veio morar, ele também sofreu. Se ele sofreu, por que eu não vou sofrer? Nós participamos dos sofrimentos de Cristo. Por que Jesus sofria? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então você pode se alegrar no sofrimento, porque você está participando das mesmas realidades que Jesus participou. Uma outra razão porque você pode se alegrar no meio do sofrimento é porque ela é a prova de que o Espírito Santo de Deus está com você. Olha o que diz o texto: se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Está sofrendo e está se alegrando no meio do sofrimento. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo de Deus repousa sobre você. Essa é uma razão. O sofrimento na vida digna de um cristão não só o liga a Jesus, mas ao mesmo tempo é uma prova de que o Espírito Santo de Deus está sobre ele.
Em contrapartida, irmãos, uma vida sem nenhum sofrimento, uma vida sem conveniências, aliás, uma vida de conveniências, uma vida sem nenhum esforço para se fazer a vontade de Deus, uma vida sem nenhum comprometimento com as coisas de Deus, uma vida cuja igreja está no final das suas prioridades, dá a impressão clara de uma falsa vida cristã. Porque o sofrer e o lutar para fazer a vontade de Deus é a marca daquele que tem o Espírito Santo. Portanto, alegre-se no sofrimento e não com o sofrimento. Quem se alegra com o sofrimento é masoquista. E quem é masoquista tem distúrbio emocional. Mas um cristão convicto, ele diz mais ou menos assim: eu estou incrivelmente alegre em Deus, não pelo que eu estou passando, mas porque o que eu estou passando me aproxima da realidade da vida do meu Senhor e comprova que o Espírito Santo de Deus está dentro de mim. Então, para lidar com o sofrimento, você precisa aprender a se alegrar em Deus no meio do sofrimento e não com o sofrimento. É uma questão de foco. Ou você foca nos sofrimentos, ou você foca no Deus que está contigo no meio do sofrimento. Em terceiro e último lugar, como lidar com o sofrimento? Faça de tudo para evitar os sofrimentos inúteis. Demorei um pouquinho mais nesse terceiro ponto aqui quando estava estudando, porque eu queria encontrar alguma coisa que tivesse sentido com o que o verso bíblico diz. Olha o que diz o verso: se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Segundo o que Pedro nos escreve, nós podemos entender que há sofrimentos que nós podemos evitar. Nós não precisamos sofrer como assassinos, como ladrões, como criminosos ou como quem se intromete em coisas alheias. Esses sofrimentos podem ser o quê? Evitados. Não abra a porta para o sofrimento por causa da corrupção, por causa da mentira, por causa da vulgaridade, por causa da pornografia, por causa da maledicência. Não abra a porta para isso, porque esse é um sofrimento inútil, é um sofrimento evitável, é um sofrimento do qual nós podemos nos livrar. Como, pastor? Deixando de fazer. Há cristãos no Congresso Nacional, irmãos. Há deputados cristãos no Congresso Nacional? Sim. Mas o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo muitos desses deputados sendo presos e envergonhados. Mas eles não estão sendo presos e envergonhados porque são cristãos. Eles estão sofrendo porque deram brecha para o inimigo. Eles não estão sofrendo porque estão fazendo a vontade de Deus lá no Congresso Nacional. Eles estão sofrendo porque não foram capazes de evitar sofrimentos inúteis. Muitas vezes nós sofremos coisas que poderiam ser evitadas. O apóstolo Pedro então solta um grito de desespero para ensinar aqueles irmãos que há sofrimentos que podem ser evitados. Meus irmãos, não sofram como assassinos, não sofram como ladrões, como criminosos, como corruptos, como mentirosos, não sofram. O interessante é que a Bíblia é um livro claro e mostra alguns personagens que viveram esse tipo de sofrimento. Um deles que a gente pode destacar aqui nessa noite é o rei Davi. Um homem segundo o coração de Deus, mas que num certo dia estava lá no seu palácio quando deveria estar na guerra. Então ele coloca seus olhos em uma mulher e manda buscá-la. Eles se deitam, ela engravida
E o pecado de Davi com Batseba trouxe graves e sérias consequências. É bom lembrar que aquela mulher era casada com um dos generais do exército do rei Davi. Interessante, irmãos, que Davi continuou sendo amado por Deus, continuou sendo fruto da graça de Deus. Mas o seu pecado com aquela mulher lhe trouxe graves consequências. Ele viveu muitas misérias dentro do seu próprio lar. Davi trouxe a espada para dentro da sua casa. Ele não estava sofrendo porque estava fazendo a vontade de Deus. Todo aquele sofrimento poderia ser evitado. Às vezes nós estamos sofrendo e achamos que estamos sofrendo porque estamos fazendo a vontade de Deus, quando na realidade estamos sofrendo a consequência de pecados que poderiam ser evitados. Como que eu posso lidar com o sofrimento? É não gerando mais sofrimento ainda para a minha vida, através dos pecados que eu pratico. O sofrimento por causa do pecado não precisa de alívio, precisa de arrependimento. E aí então, depois do arrependimento, vem o alívio. Cuidado com as emboscadas, com as soluções fáceis. Fique atento aos sinais de Deus. Cuidado com os amigos, entre aspas, que querem resolver o seu sofrimento, dando muitos outros sofrimentos a você. Medite sabiamente sobre o seu sofrimento. Eu pergunto, você está sofrendo como cristão? Ou está sofrendo como consequência de algo que você plantou? Você está sofrendo porque está se unindo a Cristo na composição dos seus sofrimentos? Ou porque está pagando um alto preço por suas escolhas, decisões, ações e omissões feitas no passado? Que tipo de sofrimento é o seu hoje? Será que muito do que você está vivendo não é fruto de falhas morais? De falhas do seu caráter que precisam ser adequadamente tratados? Talvez você esteja querendo resolver os problemas do seu sofrimento, sem resolver primeiro a raiz desses sofrimentos. Essa muitas vezes é a causa de muitas pessoas procurarem a terapia. Terapia é uma bênção, é coisa de Deus. Só que essas pessoas, na maioria das vezes, elas não se preocupam a enxergar-se, a se olharem no espelho, não se preocupam com as realidades acerca de si mesmas. Elas querem o bálsamo para a ferida, mas não querem resolver a raiz da ferida. E é exatamente isso que Pedro está dizendo de maneira muito profunda a todos nós aqui nessa noite. Não sofra em razão dos seus pecados. E se ele está dizendo isso, é porque pecar é algo que com a ajuda do Espírito Santo nós podemos vencer. Evite sofrer por causa do pecado. Sofra, meu irmão, mas sofra como cristão. Porque quem sofre como cristão glorifica o nome do Senhor, não murmura. É como quem diz: Senhor, louvado seja o teu nome. Senhor, eu estou dolorido, eu estou sofrido, eu estou enfermo, eu estou desempregado, mas eu louvo o teu nome. Senhor, em avaliar o meu próprio coração diante do espelho da vida, eu posso dizer: Senhor, eu estou mal, eu estou chorando, eu estou desempregado, eu estou sozinho, eu fui abandonado, mas eu glorifico o teu nome, porque o meu sofrimento não decorre das sementes mais que eu plantei, mas o meu sofrimento decorre de fazer a sua vontade, Senhor. Pastor Sérgio Queiroz disse o seguinte: há sofrimentos que são frutos, mas há sofrimentos que são sementes para a glória de Deus. Eita! Seu sofrimento é fruto ou é semente para a glória de Deus? Se o sofrer é inevitável, que seja sofrimento de semente e não o sofrimento como fruto do pecado. Que o seu sofrimento enquanto cristão seja uma semente que você está plantando com fé no solo de Deus. Plante o sofrimento por andar com Deus e fazer a sua vontade.
Quando o pastor Sérgio Queiroz começou o projeto da Cidade Viva, cujo objetivo era tirar os traficantes de drogas das ruas de João Pessoa, recuperá-los e devolvê-los à sociedade como homens e mulheres melhores, ele recebeu uma ligação do chefe do tráfico de drogas de João Pessoa, fazendo ameaças a ele. Quando aquele homem acabou a ameaça, o pastor Sérgio Queiroz respondeu a ele o seguinte: eu tenho medo das suas ameaças, mas eu tenho um medo ainda maior de não fazer aquilo que Deus mandou que eu fizesse. Portanto, desligue esse telefone e não me ligue mais. É ruim sofrer, mas pior do que sofrer é sofrer inutilmente. Bom é quando se sofre por uma causa, e esta causa está ligada ao próprio coração de Deus. Pelo Espírito Santo eu começo a pulsar dentro de mim as virtudes do meu Senhor. E então eu vou passando pela vida, sofrendo como semente e não sofrendo como fruto de consequências pecaminosas. Hoje você pode começar a cortar aquilo que alimenta o seu sofrimento inútil. Pedro encerra o seu discurso dizendo o seguinte: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. O interessante é que Pedro, nesse verso, está usando uma linguagem bancária, porque no sentido original aqui, de confiar a nossa vida ao Senhor, é saber que Deus é poderoso para guardar, mas Ele também é fiel para devolver com os dividendos da sua graça todos os sofrimentos que eu coloco nas suas mãos. Essa palavra é para quem sofre porque está fazendo a vontade de Deus. Ele guarda e quando devolve, devolve com os dividendos da graça. Você sofreu, você colocou o sofrimento na minha mão, mas olha aqui, ó, olha os dividendos da graça sobre a sua vida. Valeu a pena você sofrer. Porque tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com os dividendos da graça de Deus. Com a glória que há de ser revelada, não tem como comparar, não tem. Sofre, mas sofre como cristão. Ao invés de murmurar, alegre-se em Deus no meio do sofrimento. O problema é que a gente vive a vida murmurando, como se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós, e como se Deus não fosse o Senhor da nossa vida. Senhor, toma a minha vida quebrada, dolorida, sofrida, destruída, cheia de lágrimas, cheia de perdas, cheia de dores, cheia de dissabores, cheia de incertezas. Cuida da minha vida, Senhor, porque Tu és não somente o meu Criador, mas Tu és aquele fiel para cumprir a Sua palavra, que nos diz aqui nesta noite que aquele que sofre por fazer a Sua vontade nunca sofrerá em vão, mas gozará da glória, dos favores e da vida do Senhor. Aquele que é fiel para guardar, é fiel para cumprir, e é fiel para realizar na minha vida e na sua vida aquilo que ninguém mais pode realizar. Talvez, meu irmão, eu não tenha para você aqui nessa noite uma resposta específica para a dor que você está sentindo. Não tenho uma resposta, nenhuma lógica para o seu sofrimento. Não tenho uma equação, uma relação de causalidade.
Mas eu digo a você, a partir das Escrituras, que aqueles que sofrem amando o Senhor, aqueles que sofrem fazendo a vontade do Senhor, não sofrem em vão. O Senhor está guardando, o Senhor está alimentando, o Senhor está provando, o Senhor está transformando, o Senhor está fazendo coisas lindas na vida daqueles que nele creem. Portanto, meu irmão, saia daqui com a convicção de que o Senhor cuida de você, de que Ele é o seu pastor e nada lhe faltará. Você não entende a sua dor, mas você entende o seu Senhor, e sabe que Ele é fiel para realizar maravilhas na sua vida. Confie a Ele o seu futuro, e nele você pode descansar no meio do seu deserto. Confie a sua vida nas mãos daquele que lhe fez, daquele que lhe conhece os seus limites e que não o levará além dos seus limites. Como lidar com o sofrimento, pastor? Não se surpreenda com a realidade dos seus acontecimentos. Se você está sofrendo e você está fazendo a vontade de Deus, não é algo anormal. Como lidar com o sofrimento? Alegre-se em Deus no meio do sofrimento e não com o sofrimento. Como lidar com o sofrimento, pastor? Faça de tudo para evitar os sofrimentos inúteis. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite receber uma receita de bolo. Deus vai me livrar do meu sofrimento. É verdade? Às vezes não. A responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é sua. Você é quem precisa aprender a lidar com o seu sofrimento. Nós colocamos a culpa nos outros. E como gostamos de colocar a culpa do nosso sofrimento nos outros. Mas se pensarmos direitinho, a responsabilidade é nossa, é individual. É individual. Então você já sabe, saiu daqui, sofreu, não se surpreenda, não é algo estranho. Você é um cristão que está fazendo a vontade de Deus. Saiu daqui e sofreu, alegre-se em Deus no meio do sofrimento, e não com o sofrimento. Saí por aquela porta ali, pastor, e estou sofrendo, está doendo, joia. Não acumule sofrimentos inevitáveis e inúteis. Basta sofrer por fazer a vontade de Deus, porque o final do sofrimento daquele que faz a vontade de Deus é exultação e glória. Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor.